Esse vídeo aqui não tem roteiro nenhum, eu tô literalmente falando tudo que tá vindo na minha cabeça, mas semana passada eu assisti um vídeo de uma programadora brasileira e ela tava contando como que a IA destruiu realmente a carreira dela, né, como desenvolvedora de software. E na hora que eu assisti aquilo, eu falei, aquele vídeo me pegou e eu pensei, eu preciso falar sobre isso, e não é sobre IA. Justamente porque eu já vivi esse mundo também. Eu tenho 15 anos, até mais de 15 anos aí como programador. Tenho uma consultoria de desenvolvimento de software, moro no exterior, ganho em dólar. E olhando de fora, às vezes parece que deu certo, né? Tipo, nossa, deu certo, mas não foi assim. E eu também já fui o cara que copiava código ali do Stack Overflow, no final do dia achava que estava tudo tranquilo, ia para casa, né? Copiava às vezes até com comentários do que tinha a solução do problema lá do cara no Stack Overflow e etc. E me frustrava bastante porque acabava que tinham pessoas no meu time, ou até mesmo pessoas que eu já acompanhava na internet, a gente não tinha esse mundo de Instagram como é hoje, né, que acaba fazendo que a gente se compare com o palco dos outros desenvolvedores, o que os outros caras estão, o que as pessoas estão vivendo no geral aí na profissão, né? Uns trabalham em Big Tech, outros não, enfim, eu acabava me comparando e no final do dia era aquela sensação de frustração, né? A síndrome do impostor realmente, porque, eu não sou bom, né? Essa era a minha cabeça. Porque no fundo eu sabia que eu estava copiando código, eu olhava um problema ali, uma tarefa que eu estava no momento e pensava que eu não sei resolver isso aqui. E aí partia para o Google, e assim sucessivamente até chegar numa resolução que alguém já teve esse problema e conseguir resolver. E o ponto a maioria dos desenvolvedores brasileiros realmente não vão conseguir uma carreira internacional. E eu não digo isso porque o mercado não aceita ou é um problema, enfim, do mercado, é simplesmente porque a maioria não vai pagar o preço mesmo. E tipo, não é papo de coach, mas é porque tem um preço, e esse preço é ruim. Eu tentei pagar, né, da forma como eu acredito que era justa para mim, no meu caso, né, ou que eu estava disposto a passar por aquilo, mas é difícil, né? Eu me lembro de momentos assim que eu já tinha casado e programava por, sei lá, 12, 13 horas por dia, já trabalhando remoto. Mas lá no começo da minha carreira foi pior ainda, porque eu não era bom. Tinham muitos desenvolvedores que nitidamente ali na conversa do dia a dia eu falava, cara, esse cara sabe muito mais do que eu. E eu ficava perdido na realidade. Faculdade, ela dá uma base pra gente, mas você já sabe que quando você chega no teu primeiro dia de trabalho, você não sabe nada. Essa que é a verdade. Eu acredito muito na universidade, eu acho que você tem que estudar realmente, tem que adquirir ali a base, porque na minha visão, no final e eu não estou no final da minha carreira, né? Eu estou passando por diversos desafios, isso sempre aconteceu e continua acontecendo, mas eu percebi que quando eu me dediquei ali realmente a ter uma base melhor, foi o momento que eu comecei a escalar realmente, escalar em nível salário, escalar em nível de liderança, por exemplo, dentro de empresas nas quais eu gostaria de trabalhar, porque da mesma forma que você hoje, que é mais novo, e assim, eu tiro muito do que eu estou falando aqui, baseado na experiência que eu tenho com os devs que eu trabalho, e hoje a maioria deles são devs dessa nova geração. Não gosto de rotular as pessoas, mas vamos dizer que são da geração Z. E eu sinto que eles são inseguros, né? Tem a insegurança da carreira ali, tem a vontade, eu vejo muita vontade na maioria deles, mas eu sinto ainda que tem a insegurança. Eu também passava por isso. Era foda, pô. Eu ficava inseguro realmente. E justamente por isso, porque a gente acaba olhando o palco das outras pessoas. Hoje eu acho que ainda eu julgo ser bem pior,
né? Se você abrir um Instagram da vida aí, tu vai rolar infinitamente. Se você segue programadores, você vai ver vidas que às vezes vão estar bem distantes de você. Eu era do interior, uma cidade de 30 mil habitantes dentro do Brasil, zero conexão com o mundo externo, né? Tipo, a gente não vivia nem o que estava acontecendo em São Paulo, o que dirá, né, fora do Brasil. Mas depois que eu comecei a entender que para melhorar na carreira eu precisava estudar aquilo que eu não estava estudando, comecei a absorver as pessoas que estavam vivendo aquilo que eu queria e como que eles se portavam, como que eles se comunicavam, o que essa galera estava estudando, e obviamente eu comecei a sentir que eu fui evoluindo. Não é rápido, demora. Eu tenho 15 anos de profissão, como eu falei para vocês. Tipo, a minha trajetória inteira, a maioria dela foi ganhando mal. Eu ganhei bem, realmente. Quando eu saí do Brasil, eu ganhava mais de 20 mil reais. Tinha cargo de liderança já, então eu já estava vivendo um mundo assim que era bem distante até do que a minha família vivia, né? Dentro da minha família, assim, quem tinha salário igual eu tinha na época era só quem prestou concurso, tinha estudado pra cacete, e isso era algo que eu falei, caraca, cheguei, consegui alcançar, mas não é fácil. E vários colegas durante esse percurso, que até eu admirava na época, porque eles estavam no nível acima de mim, depois de um tempo eles passaram também a me questionar também, né? Pedir ali, pô, cara, eu vi que você tá fazendo isso, por que, como, e etc. Então, assim, não... É mais que a ideia desse vídeo é mais que tipo um papo aberto realmente, né? Uma carta aberta aí pra você que é programador iniciante no Brasil, que você tem vontade de ter uma carreira internacional, de conseguir trabalhar em projetos internacionais. Pare um pouco de olhar para esses outros palcos, começa, não olhar no sentido, você vai ter que olhar, não tem jeito, mas de comparação, passa a entender ou procure entender o que essa pessoa está fazendo, como que ela faz. A nossa profissão, ela é bem justa, né? Então, para aqueles que se dedicam, eu até desconheço, não tenho esse dado preciso, mas não conheço ninguém que, pô, o cara era dedicado realmente, o cara se dedicava, entregava, etc, e não tenha uma carreira boa. Alguns gostam de trabalhar com um pouco mais de estabilidade, outros querem trabalhar em empresas maiores, big techs, etc, que hoje não dá nem para falar que tem mais estabilidade devido à quantidade de layoff que a gente vê todos os dias. Mas literalmente eu vejo que a gente vai passar está passando por mais uma bolha, né? Que é essa bolha da IA, como esse vídeo da menina ali estava literalmente falando sobre. E essa bolha vai estourar. E quem vai sobreviver são os programadores que já conseguiram realmente entender essa necessidade de tentar fugir um pouco disso. E a ferramenta, né? Ela não vai deixar de existir. Eu gravei um vídeo ontem, inclusive, falando sobre isso. Interessante se você está com medo. Eu não tenho medo nenhum da IA vir roubar o meu emprego ou me deixar fudido, né? Não vai acontecer. Eu me preparei para isso. Mas eu vejo realmente, assim, eu demorei, sei lá, vários anos para saber como que funcionava o open source. E hoje é uma das coisas que eu mais tento evangelizar os devs mais iniciantes e júnior ali que estão trabalhando comigo, ou que eu tenho contato, que me procuram através do Instagram, que é, cara, entra nisso aqui, que isso aqui vai te dar um boost aí de 10x na carreira. E aí por quê? Vamos lá, a gente precisa conversar um pouco sobre o open source. Imagina o seguinte cenário, você trabalha numa empresa aí dentro do Brasil e tem a limitação ali das pessoas que você trabalha. Se os desenvolvedores que estão ali, que são pleno, sênior, não tem uma contribuição no cenário do open source, por exemplo, ou contato com o que está rolando aqui fora, você está limitado. Quando você começa a contribuir, você literalmente vai receber review de pessoas que
você nunca trabalhou, às vezes com mais, às vezes com menos experiência. A gente tende a julgar aí que tipo, eu escrevi o código, eu sou um cientista da computação e meu código está perfeito. Vai te ajudar a quebrar o teu ego, né? Vai ajudar aí a diminuir o seu ego, vai te dar uma bagagem muito boa em inglês, porque a maioria dos vídeos tipo, eu poderia muito bem fazer um roteirinho aqui para falar, arruma teu LinkedIn em inglês, faz teu currículo em inglês, aquele mais do mesmo aí que a gente já sabe, mas isso aí não funciona, já foi, a gente não tá mais naquela bolha de 2020, 2021, que as pessoas só queriam ver se você se comunicava em inglês, se você sabia fazer ali um Hello World, né? Mas tipo, não é mais isso. Hoje o mercado ele precisa realmente de programadores. Ficar cunhando engenharia, engenheiro de software, enfim, staff engineer, então isso é muito bonito, mas são nomenclaturas para resumir que você vai ser um desenvolvedor. E hoje a galera quer realmente quem resolve problemas. Você tem que resolver problemas, você tem que entender e saber como que funciona um fluxo de desenvolvimento de software, mesmo que você seja júnior. E recentemente eu estou criando um framework web em Rust, que é a linguagem que eu tenho utilizado aí nos últimos 4 anos, propriamente dito, profissionalmente, né? E é um desafio para mim, foi um desafio para mim colocar um produto realmente open source no mercado de tecnologia. E eu tava nítido na minha cabeça que não iria dar certo, e para mim deu certo, pô. Porque em menos de um mês aí a gente já tem tipo 7 contribuidores, pessoas que eu nunca vi na vida, desenvolvedores de outros países, Alemanha, Japão, em níveis diferentes, avaliando o meu código. Às vezes são desenvolvedores que têm menos tempo de desenvolvimento que eu, e interessante que eles identificam realmente pontos de melhoria ali. Então eu não vejo caminho que não traga maior benefício para você hoje do que você programar no open source, você contribuir no open source. Eu demorei muito tempo, como eu estava falando, eu vim fazer por exemplo, hoje eu sou contribuidor no Rust, mas eu demorei uma cacetada, e mesmo assim, as issues que eu trabalho hoje, tipo, que eu faço contribuições no Rust, e entre outras bibliotecas ali também do ecossistema de Rust, são issues que estão categorizadas ali como para iniciante, e não tem problema nenhum. Isso está me engrandecendo como profissional. Eu não sou aquele desenvolvedor que foi trabalhar, sei lá, no iFood, no Itaú e Hype, não sou eu. Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui contribuir para a linguagem que eu programo todo dia. Meu código tá ali presente para milhões de pessoas. É sensacional. Eu participei de um review realmente de desenvolvedores mais experientes que eu naquele cenário, outros menos, e todo mundo discutindo. Então, assim, às vezes por uma mudança pequena, mas isso aí te engrandece como profissional, você aprende. E conversando realmente com devs iniciantes, né, eu senti a insegurança e, enfim, eu criei uma comunidade, chama First Commit. A ideia dessa comunidade é eu passar tudo que eu vivenciei na minha carreira, mas também ajudar, né, outros desenvolvedores. E a galera começou a fazer os primeiros commits aí dentro de projetos open source, e você ainda sente que, coisa que é simples, sabe? Tipo, vou criar uma branch, vou resolver pegou uma issue ali para resolver, que é uma issue bem simples. E são cientistas da computação, né? Ou estudante ainda, ou já até formado, e com dificuldade em coisas que são simples, e já estão às vezes trabalhando no mercado, ali no início de carreira, né? Mas eu vejo que o open source vai te fazer ganhar muito tempo com relação a isso. E eu não quero fazer aqui divulgação alguma assim com foco na comunidade, mas se você estiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, desse vídeo, para que você venha e nos ajude, seja você mais experiente ou seja você menos experiente. A ideia é trazer conteúdo que vai realmente sair desse nhanhanhã de cursinho de ferramenta. Isso não funciona mais.
né? A IA hoje entrega o código do curso que você fazia, né? Daquele tutorialzinho bem programado ali, né? É quase que um script que nunca vai dar erro e etc. para você tentar aprender uma linguagem de programação. Esquece, isso aí já foi. Você precisa aprender realmente a desenvolver soluções, sair do literal zero, né? A coisa mais difícil que tem na sua carreira que você vai passar não é você entrar numa empresa que já tem um software ali de 5, 6 anos e rodando cheio de cliente. Você como desenvolvedor entrar num cenário desse aí como iniciante, pô, você não vai fazer nada, tudo já foi feito. Agora quando você tem um desafio e vai sair do zero, né, eu preciso criar algo, eu preciso que esse algo ainda escale, aí você tá na merda, você tá no sal. É difícil, não é fácil não. E assim como eu falei, eu hoje me sinto realmente realizado na profissão. Eu ganhei bem por alguns bons anos aí. Vamos colocar aí que, sei lá, nos últimos 7, 8 anos aí eu tenho ganhado muito bem, consegui fazer um bom pé de meia, consegui viver tudo aquilo que parecia tão distante da onde eu vim, né? Tipo, eu olhava assim, era um mundo, pô, eu não sei, né? Eu não sabia inglês, estudei em escola pública. Tipo, meu pai não era uma pessoa rica, minha mãe não tinha grana e etc. Nas nossas dificuldades, nunca passei fome, mas tinha dificuldades assim no que eu conseguia fazer na época. E pô, hoje eu falo inglês fluente, ganho em dólar, vivo tudo aquilo que para mim parecia distante. Eu troquei meu MacBook recentemente, comprei uma máquina que era distante de longe, né? Comprar um Mac com 96 GB de RAM, isso não existia. Ainda no cenário do Brasil não existe, sei lá quanto que custa essa máquina aí. Mas para mim não foi fácil, eu não sou um mito. Realmente eu tenho uma boa experiência hoje em dia, consigo resolver bons problemas, outros não, tenho dificuldade, mas eu não delego mais minhas escolhas assim para outros, né? Eu busco, olho, vejo o que aquelas pessoas... Hoje eu estou buscando já outra fase na carreira, mas assim, eu começo a buscar o que essas pessoas que estão ali onde eu quero chegar estão fazendo, não que elas estão vivendo. E aí, consequentemente, eu vou buscando isso. Então, eu não quero criar curso, mentoria e etc. para nenhum iniciante, mas quero ajudar vocês e quero trazer um pouco cru, igual esse vídeo aqui, sem mostrar o mundo de fantasia, porque não existe, né? Não tem facilidade alguma, é difícil pra cacete. Todo dia a gente tem essa... Inclusive para fazer esse vídeo, eu não sou um cara que falo bem, às vezes não vou ficar... Eu tenho déficit de atenção, sei lá se tem autismo também, mas não consigo ficar olhando muito pra câmera, é complicado. Então tudo na vida tem as dificuldades, até para tentar ajudar as pessoas é difícil, pô, né? E programação é uma atividade de prática, a gente tem que praticar muito. O único cenário que eu vejo hoje onde você vai praticar, e eu faço isso não precisando, não recebo nada para contribuir para o Rush, né? Ou para contribuir para Axiom, Burning, enfim, doesn't matter. Mas, tipo, eu não recebo nada, eu tô fazendo isso literalmente para melhorar como pessoa, para melhorar como um profissional, e aí eu vou ter um valor realmente agregado no meu perfil, né, como profissional. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não segue o meu canal, siga. Eu tô trazendo aqui um conteúdo, tô montando um curso totalmente de graça aí sobre o Rush, ensinando a linguagem, né, a linguagem... Tem alguns desenvolvedores brasileiros que já trabalham com ela, o iFood utiliza ela, então se você quiser, tipo, ou estiver buscando trabalhar numa Big Tech como o iFood, talvez seja uma boa para você. E tem a minha comunidade também, o link vai estar na descrição, First Commit, então se você quer realmente aprender como que funciona o Open Source, ter contato ali com outros devs que moram fora do Brasil e que você quer aprender inglês, quer se desenvolver, acesse aí, e é isso. Te vejo na próxima. Valeu!